Paz do Senhor, estamos de volta aqui, não é? Dando continuidade ao nosso devocional de hoje, domingo 23 de março. Vamos aqui dar continuidade aqui, né? A leitura da palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Atos 7, não é? Vimos na semana passada que Estevão, né? Foi preso e todos que estavam ali assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto como um rosto de anjo, quer dizer, viram, né, com a glória de Deus, né, no rosto de Estevão, né, o brilho, né, de Deus, né, o rosto de anjo. Eu acho que o rosto dele estava com outro aspecto, não é isso? Então, Estevão, né, ele falou a sua defesa, o que foi que ele estava fazendo ali, né, e eles ouviram Estevão. E nós vamos ler essa passagem aqui, no livro de Atos 7, capítulo 7, tá certo? E nós já oramos no vídeo anterior, e começamos com louvores e vamos dar continuidade aqui à palavra de Deus. Vamos lá. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Ele aqui está falando, né? O que Deus falou para Abraão. Está contando a história do seu antepassado, né? Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela a herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Ele está falando aqui da promessa que Deus fez para Abraão, né? Está falando para o Sinédrio. Então, se o Sinédrio não conhecia, né, as escrituras, está conhecendo através de Estevão. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque a Jacó e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Aí aqui ele já está falando da história de José do Egito, né? Mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Isso aqui é Estevão falando para o Sinédrio, viu, gente? Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. Olha só, a parentela de José tinha 75, né? Eram 75 parentes. E Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés. Agora já ele está contando já a história de Moisés, né?
e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Gente, se as pessoas não acreditarem nas escrituras sagradas, né, no Velho Testamento, não vão acreditar também no Novo, que isso aqui está no livro de Atos, né? No capítulo, no Novo Testamento, tudo que se passou, né, no passado, e Estevão estava falando, né, para aquelas pessoas lá. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Ele foi, o Moisés, para quem não conhece, né? A sua mãe teve que colocá-lo no cesto para se livrar da morte, né? E ele foi criado com a filha de Faraó. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em suas palavras e obras. Não é? E sendo enjeitado, ele foi criado com a filha de Faraó, né? Criou como seu filho. E quando completou a idade de 40 anos, 7 e 23, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Quer dizer, que Moisés voltou a Israel, né? E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Aqui foi ele está falando aqui quando Moisés matou um egípcio, não é? Ele cometeu, não é, pecado de homicídio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Olha só. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, porque vos agravais um ao outro. E o que ofendia ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Ele está dizendo as palavras de Moisés, né? Queres tu matar-me como ontem mataste o egípcio? Olha só. Um dos egípcios falou para Moisés, né? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste os egípcios? E esta palavra fugiu a Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Olha só. Quando Moisés completou 40 anos, apareceu um anjo do Senhor numa sarça ardente, gente. Falando com ele no deserto. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Olha só. Dizendo, Deus falando, né? Através do anjo na sarça ardente. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha só, o Deus de Abraão que a gente louvou no hino, né? O Deus de Abraão. Glória a Deus. E o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, ou as sandálias, né? Porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e envia-te ao Egito. E a este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Olha só. Deus enviou a Moisés como príncipe, né? Príncipe do Egito. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Se você não conhece a história, né, de Moisés, está lá no Velho Testamento, quando ele abriu o Mar Vermelho, né? Deus deu poder para que ele abrisse o Mar Vermelho com um cajado para que o povo de Israel passasse, né?
no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Aí ele estava falando já aqui de Jesus, né? Este é o que esteve entre a congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para vos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Olha só, desde Moisés, que Deus tinha prometido que Jesus ia nascer, né? Ia ter um profeta, e as pessoas deveriam ouvir esse profeta, a qual dos nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e o seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele aqui também, né? Estevão estava falando sobre o povo do Egito que fez aquelas imagens de escultura para adorar, não tiveram paciência, né, de esperar Moisés e fizeram um bezerro de ouro. Olha só, gente, Atos 7, 41. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servissem ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Aí Estevão aqui está falando do povo, né, do Egito que se revoltou, né, contra Deus, que se rebelou contra Deus. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Reflã, figuras que vos fizeste para as adorar, transportando-vos pois para além da Babilônia. Eles começaram a adorar outros deuses, né? E Deus os abandonou também no deserto. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué. Quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Olha só, ele já chegou agora, né? Na história de Salomão. É o rei mais sábio, né? Do Velho Testamento. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha só, Salomão lhe edificou a casa, né? Edificou uma casa. Mas Salomão tinha edificado. Vamos entender essa passagem, porque tem muita gente que não quer congregar, porque acha que Deus não está nos cultos, né? Entre templos. Mas aqui Salomão queria edificar uma casa para Deus morar lá, permanecer lá. Então aqui ele disse: mas o Altíssimo não habita, não mora em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, porque ele não mora lá, mas ele pode, né, se apresentar lá, porque a palavra de Deus também diz, gente, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Ele não vai morar lá, não vai ficar lá para a pessoa ir só adorar lá, mas só que ele se faz presente, olha só. Porque o céu é o trono, o céu é o meu trono, Deus disse. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porque Deus quis dizer que ele não estava só dentro de 4 paredes, ele estava... O céu é o trono dele e a casa é o estrado dos pés dele. Ele estaria em qualquer lugar e não precisaria edificar uma casa para, entendeu? Para cultuá-lo, porque em qualquer lugar a gente poderia cultuar a Deus. Não quer dizer que Deus não vai estar no culto, presente no culto, vai também, né? Mas ele não faz morada lá, ele não só está lá dentro do culto, sua morada é no céu e ele está em toda a parte da terra, entendeu?
Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Deus que disse. Homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Olha só, o Espírito Santo já existia, né, também, antes de Jesus nascer. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Assim, olha só. Ele estava dizendo, né, que o povo Salomão, que queria edificar a casa, era pessoas de duras cerviz, não é? Que ele não tinha, né? Que eles estavam resistindo ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo é que abre a mente das pessoas, né? E ele disse: vós não mataste também os profetas que anteriormente anunciaram a vinda do justo? Que justo é esse? Jesus. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não a aguardastes. Então, gente, Estevão estava falando que aquelas pessoas estavam agindo como aquele antepassado não estavam rejeitando, né, a voz do Espírito Santo e não estavam aceitando que Jesus Cristo seria o justo, né? E aí aqui está falando sobre a morte de Estevão, né? O versículo 54, Atos 7, 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Olha só porque Estevão estava falando a verdade. Rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, né? Fixando os olhos no céu, ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Olha só, gente. Deus é uma pessoa e Jesus é outra. Então ele viu a glória de Deus e viu Jesus que estava à direita de Deus. Olha só. E viu Jesus que estava à direita de Deus. E disse-lhe, ele falou para aqueles homens: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. À direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Olha só, gente, aquelas pessoas apedrejaram Estevão, né? Ele que foi escolhido como diácono, ele foi um dos escolhidos, mas também ele pregava o evangelho, né? Pregava a palavra de Deus. Então, expulsando, lembrando que essa passagem, gente, foi depois da morte e ressurreição de Cristo. Jesus já tinha subido ao céu, por isso que Estevão disse que viu Jesus do lado de Deus, entendeu? Então, expulsando-o da cidade, o apedrejavam e as testemunhas dispuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que hoje é Paulo, né? Ele também estava com eles. E apedrejaram a Estevão, que invocaram E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então a morte de Estevão também, né? Estevão também, gente, ele perdoou aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, né? Então isso serve de lição para quê? Aqui se encerra, né? No Atos 60, Atos 7, 60, se encerra o capítulo 7. Então, o que é que nós aprendemos com essa passagem de Estevão? Mesmo que você receba pedradas com relação assim, né? Não pedradas de maneira material, mas pedradas no sentido literário, né? No sentido figurativo.
você deve perdoar seus irmãos, mesmo você sendo apedrejado por eles, sendo caluniado, sendo perseguido, assim como os apóstolos, né, foram, né? Estevão fora apedrejado até a morte. E ele, pondo-se de joelho, clamou com grande voz e pediu a Deus: ó Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Quer dizer que ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, mesmo aquelas pessoas estando erradas. Amém? Porque o inimigo que segue o entendimento das pessoas. Se você está sendo perseguido por alguém, lembre-se disso. Você não está sendo perseguido pela pessoa, é pelo inimigo que cegou o entendimento dos incrédulos. E eles não entendem a mensagem da palavra de Deus e começam a perseguir o cristão. Amém? Então esse é o nosso devocional de hoje, né? Que fala sobre a defesa de Estevão e a sua morte. Próxima semana nós voltamos com Atos 8, se assim o Senhor Jesus permitir. Fique na paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus.